Amigos, vamos então entrar em ação aqui e hoje quero falar a vocês sobre Deus ser o nosso refúgio e nossa fortaleza. É, Na vida nós temos as nossas lutas e angústias e preocupações, né? Como pastor, eu tenho algumas preocupações quanto às coisas do distrito, às coisas da igreja, e vez após outra sempre vem uma dessas lutas aí. Porém, hoje e nessa madrugada, ao estudar e meditar com o Senhor, eu puxei aqui e estabeleci o meu sermão tendo como título aquilo que o salmista diz, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, versículo 1, diz assim, ó. Esse foi o primeiro salmo que eu aprendi, né? Não foi o 23. Na classe de amigos desbravadores, nós tínhamos que decorar ou o Salmo 23 ou o Salmo 46. E o que eu escolhi foi esse: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, no seio dos seus mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vejam, amigos, que esse texto sagrado que eu acabei de ler aqui a vocês, o salmista ele apresenta Deus como uma espécie de refúgio, uma espécie de seguro, de fortaleza. Ele declara que Deus é um socorro bem presente quando você está angustiado. Não só esse salmo, mas o Salmo 23, o Salmo 91, esses três, essa tríplice aí de salmos que eu coloquei aqui no meu sermão, são salmos mais conhecidos e citados na Bíblia. Esses são os três salmos que a gente mais ouve serem citados na Bíblia. O Salmo 46, por exemplo, que a gente leu aqui, ele tanto é conhecido pelas pessoas, como outros salmos são conhecidos ali como textos sagrados. E, de fato, esse salmo ele tem consolado muitas pessoas e confortado milhões e milhões de pessoas através da história. Bacana você ler esse salmo aqui e saber que muitas pessoas ao longo da história também leram esse salmo para sentir o conforto, para sentir proteção, para quando estavam em angústia, para sentir ali um refúgio e uma fortaleza. Bacana você ler uma coisa que uma galera na face da terra também leu. Também falo isso porque o salmista, ele afirma que Deus é sempre Deus. Deus é sempre um seguro. Deus é, ele declara, Deus sempre é e Deus nunca deixou de ser. Esse é um fato que esse salmista declara. Deus é, Deus sempre é e nunca deixou de ser. Ele foi, ele é e ele será. É um fato também que sempre houve, através dos séculos ali, e ainda existem em nossos dias, e o autor declara que existem momentos tão conturbados ao redor do mundo. A gente vê aqui as eleições do país, né? Vocês estão acompanhando, aí não sei se você está acompanhando também as eleições americanas, as lutas e as angústias que vive o povo americano, e também aqui no Brasil, as lutas e o que o povo está vivendo aqui, as nossas dificuldades, existem momentos conturbados que nós chegamos a pensar que as coisas saem assim do controle de Deus. Eu falo, será que está saindo do controle de Deus e essas coisas acontecendo? Não, irmãos. Nada sai do controle de Deus. No entanto, o nosso Deus, ele nunca perdeu nenhuma batalha. O nosso Deus nunca perdeu o controle da história. E saiba de uma coisa, Deus está sempre e sempre intervirá no momento certo. Se ele ainda não interviu na sua história, se ele ainda não tocou, é porque ainda talvez não tenha chegado o momento certo. Bem, o primeiro item nessa parte introdutória aqui que fala a vocês, o primeiro item que a gente percebe no salmista aqui é que ele diz: Deus é nosso refúgio, né?
Ele declara que o primeiro item é saber que Deus é alguém que você pode se esconder, você pode se refugiar. Lembra daquela outra passagem bíblica de que há uma comparação entre Deus e a galinha que chama seus pintinhos? Ela chama os pintinhos e os pintinhos vão todos para debaixo de suas asas. Sob suas asas estamos seguros. Também Deus é o nosso refúgio, e essa é a primeira coisa que esse salmista declara aqui no salmo que ele redigiu: Deus sendo refúgio. O refúgio sempre nos traz essa ideia de abrigo, de proteção. O que que eu quero dizer com isso? Que quando acontece, por exemplo, uma tempestade, eu fui numa cidade chamada Cananéia, e Cananéia tem a Praia do Bom Abrigo. E lá tem o Marcos, Marco da Tordesilhas, isso, o Marco que fez a divisão entre o Brasil e os ingleses, onde era dos portugueses, onde era dos ingleses, não, dos espanhóis, que ele sabe que o Brasil ficou com português, de lá para frente ficou os espanhóis, que pegou a Argentina, pegou esses países todos aí hispanos, que eles vieram para cá e os portugueses expulsaram eles aqui. Vieram também os holandeses para cá e os portugueses expulsaram os holandeses e mandaram lá para Manhattan, né? E aí nasceu a Manhattan, com os judeus que vieram ali para Recife. Então era para Manhattan ser aqui, mas como sempre a gente expulsa as coisas boas daqui. E aí, então, mandamos e esses caras fizeram ali a bênção e a prosperidade lá em Nova York, Manhattan, tudo cheio de judeu lá. E como os judeus eram perseguidos naquela época, vieram para cá como um lugar de refúgio, foram também perseguidos aqui e mandamos eles aí para a América e a América prosperou, porque acolheu aqueles que são de Deus. Toda vez que você acolhe aqueles que são de Deus, você prospera. É um fato. Manhattan, América, prosperou porque ela acolheu aqueles povos que eram perseguidos. Vocês sabem que o nascimento da América foi por conta de uma perseguição. Perseguição aonde? Lá na Idade Média, a perseguição dos luteranos, né? Perseguição ali da igreja que estava nascendo, e a igreja romana estava perseguindo a todos. Então, para que eles não sofressem essa perseguição, esse banho de sangue que estava acontecendo na Europa, eles vieram, pegaram o Mayflower, né? Os puritanos pegaram o Mayflower, o navio deles, e foram para a América e fundaram ali a América. Bem, mas isso é um tema para um outro momento. Não vou falar isso daí no dia do nascimento dos Estados Unidos, vou fazer sermão para isso. Sabe? Então, pare um momento e perceba que quando você acolhe pessoas de Deus, você saiba que você está acolhendo também bênção para você. E é possível que você nem saiba disso. Eu, quando olho para cá, para esse texto bíblico, eu começo a perceber que Deus, ele é uma espécie de proteção, de abrigo. E eu fui nesse local chamado de. Não cheguei aí nessa ilha, né? A Ilha do Bom Abrigo. É uma ilha que, quando vinha tempestade, as embarcações, ali, as caravelas, quando vieram da Europa e tal, elas ficavam ali atrás ficaram naquela praia. Então a tempestade vinha, toda vez que acontecia uma tempestade, alguma coisa, eles iam para essa chamada Praia do Bom Abrigo. Por quê? Porque ela abrigava ali as navegações diante dos ventos revoltos ali do mar aberto. Então, o salmista declara que Deus é uma fortaleza e um refúgio fortaleza, como se fosse essa espécie de abrigo, um lugar coberto que protege a pessoa da tempestade, protege a pessoa da chuva. Deus é esse abrigo seguro que nos protege das intempéries da vida. Se você está angustiado, passando por tribulação, pensando em algumas coisas em sua vida, saiba de uma coisa: Deus é o quê? O seu refúgio, o seu abrigo. Que tal você se esconder em Deus no dia de hoje? Que tal, em vez de você procurar soluções em coisas humanas, procurar em soluções para esquecer problemas, para avaliar de outra forma, que tal você buscar Deus como seu abrigo? Eu falo isso porque Deus ordenou que Israel separasse 6 cidades refúgio para abrigar aqueles que eram criminosos, involuntários, e protegê-lo das mãos dos seus vingadores. O que diz em Números capítulo 3, 36, 35, versículo de 6 a 15, fala sobre essa construção das cidades abrigo.
Deus estava criando cidades em que você não podia tocar. Se você tivesse cometido um pecado tamanho, você ia lá e tocava na orla do manto ali, tocava ali no local onde era sacrificado o cordeiro, e você não podia ser tocado. Sabe essa expressão? Olha, eu vou respeitar a igreja, porque o cara entrou na igreja, mas você vai ter que, sabe aquele negócio? Você vai ter que sair um dia da igreja. Quando você sair daí, eu vou atrás de você. Sabe aquele negócio que às vezes ladrões acabam se escondendo nas igrejas como uma espécie de abrigo? Advém dessa ideia do texto bíblico aqui. Pode ver também que existem muitos malandros por aí que abandonaram sua vida pregressa e se eles saem das suas facções, aqui no Brasil tem muito isso, das facções criminosas, se eles saem, eles são mortos porque eles sabem de muita coisa. Mas quando o cara vira crente, ninguém toca no cara. Por quê? Porque virou crente. Ele quis sair dessa vida e tal, virou crente, ninguém toca no cara. Só que é o seguinte, eu lembro de um cara falando, né? Ó, ele virou crente, né? Ninguém vai mexer com ele, pastor. O cara falando comigo, o malandrão lá, o chefe lá e tal. E a primeira coisa que eu faço no distrito é assim, irmão. Vai que vocês são tudo limpinho aí. Mas quem é de distrito que tem as quebradas e tal, que tem as malandragens e tal, você tem que fazer alguma coisa. Primeira coisa que eu faço é ir lá na boca, conversar lá com o gerente, conversar com o camarada lá e dizer, olha, sou o novo pastor, irmão, eu tenho que viver. Eu sou o novo pastor, pastor aqui da igreja, pastor da igreja do Sopão, que a gente dava sopão lá e tal, você quer meu carro, tem meus filhos e tal. Eu já vi o senhor, o cara já até sabia. Mas eu tô aqui vindo aqui, me colocando à disposição para Deus abençoar aí e tal. E nos colocando, qual é a ideia minha? Para ele saber que aquele carro é meu, para me proteger, para olhar as coisas e tal, me desviar dos mal olhados, né? E vocês sabem como é que é. E aí eu vou e faço isso daí para viver bem ali na comunidade, respeitando ali as tribos que existem na comunidade. Aí eu orei por eles e tal, Senhor, não falei assim, né? Mas desvia as balas, faça prosperar o trabalho deles e tudo. Orei lá para Deus abençoar lá e tal. Eles vender bastante os trecos dele lá. Sabe, irmãos, o pessoal fala, mas eu orei, Daniel, cuida deles e abençoe, protege, para não dar nenhum, nada de errado. Bem, irmãos, e aí você acaba tendo respeito daquela comunidade, de que é uma pessoa que está apoiando, que está ajudando, porque é um fato de que a igreja é o refúgio daqueles caras que não presta para nada. O cara que fuma muito, depois de um tempo, vou te dizer o que acontece, amigos. Eles, nem o pessoal lá do tráfico lá, das coisas erradas lá, querem eles, porque o cara já fumou tanto, o cara já tá todo zoado, o cara faz um monte de coisa errada, algazarra. Eles mesmo lá vão dar fim no cara. Então, o refúgio de muitos desses é da igreja. Se muitos desses continuassem com suas vidas ruins, nos seus pecados, todos eles iriam morrer, irmãos. E eles muitas das vezes acabam tendo uma segunda chance quando se refugiam na igreja. E aí então há um acordo, né, esses negócios aí, de que se o cara saiu dessa vida ruim deles aí, que eles sabem que também é uma vida ruim. O texto de Provérbios deixa claro, Provérbios 1 já deixa claro que esses caras que se metem nisso, que são violentos, vão morrer pela violência também. Pode ver, não sei se você, eu não sei se você é todo limpinho, mas se você é desses bairros de, pode ver seus amigos aí da sua época que mexia com coisa ruim, vê se está vivo ainda, vê se você tem alguns aí, já tudo já se lascaram. Então é um fato de que a igreja acaba se tornando um refúgio para muitas dessas pessoas. O cara deixar de fumar, o cara deixar de beber, o cara deixar de bater na mulher, o cara deixar de fazer suas coisas erradas. A igreja é um refúgio para muitas dessas pessoas. Por isso, você tem que olhar Deus como esse refúgio. Deus ordenou aqui que Israel separasse essas 6 cidades que eu estou falando a vocês, chamadas de cidade refúgios, para abrigar esses criminosos que eram criminosos involuntários. Você, sem querer, passou por cima de alguém, sabe quando você bate com um carro e você acaba ceifando a vida de alguém e tudo, mas você não fez porque você queria de fato, mas aconteceu. Só que a família vinha querer o sangue do cara. Então o cara ia para essa cidade de refúgio e falou assim: olha, enquanto não se resolver isso daí, vocês. Ele está na cidade de refúgio, ninguém pode tocar no cara. Essa cidade de refúgio tinha a proteção das mãos daqueles que queriam se vingar. Por isso, se refugiar em Deus quando você comete um erro, reconhecer o seu pecado, reconhecer sua falta,
buscar a presença do Senhor, estar na presença dele, fará toda a diferença na sua vida. Eu também falo a vocês que Davi, ele havia declarado que, olha o que Davi declara: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Salmo 9, versículo 9. Mais uma vez, o salmista declara aqui que Deus era o quê? O seu refúgio. Não existe refúgio mais sem seguro e abrigo mais confortável do que os braços de Jesus. Não existe seguro melhor do que você estar nas mãos de Deus. Ao conversar ontem com um irmão, e eu gosto tanto daquele irmão, aquele irmão ali é uma bênção. E ao conversar com aquele irmão, ele dizendo: Não, pastor, eu não me preocupo com dinheiro, não me preocupo com essas coisas, vou lá e ajudo, porque já não tenho, não vou ter tanto tempo de vida, para que eu vou me prender a essas coisas terrenas? E o irmão falando sobre isso, né? E eu falei, eu pensando assim comigo: puxa vida, que desprendimento, quando que alguns acabam sendo muito presos com as coisas desse mundo. Que desprendimento desse irmão de estar sempre abençoando a igreja, ajudando na obra, ajudando nas coisas do Senhor. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele, mais do que se esconder atrás de um muro de uma boa casa, o conforto de uma boa vida, a segurança de um bom recurso financeiro, ele se escondia em Deus. Mesmo que lhe falte o pão, não lhe deverá faltar a fé, querido irmão, porque você de fato passará por angústia. Será que essas angústias e dificuldades que você passa é por causa de um parente seu que te deixa em claro? É por causa de algum filho? É por causa de algum neto? É por causa de alguma doença, de algum problema? Refugie em Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, conforme falei no antigo sermão. Por que digo isso? Porque o salmista deixa claro: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação, como diz Salmo 9:9. Não existe refúgio melhor e mais confortável do que estar nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus nós estamos seguros. Mesmo que caiamos, irmãos, nunca vamos cair fora das mãos de Cristo. Ele tem poder suficiente para trazer você de volta, para trazer qualquer filho seu de volta. Por isso, o profeta Isaías, ele aqui também escreve dizendo o seguinte: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Isaías 25, versículo 4. É um fato de que Deus era refúgio no calor. Lembra daquela nuvem de dia que ela era uma nuvem que diminuía o calor para todo Israel e de noite o frio forte ali, congelante do deserto, tinha o quê? Uma nuvem de fogo para aquecê-los. O que Deus estava querendo dizer? Vocês são um povo protegido. Vocês são um povo muito próximo e peculiar. Mantenham-se junto a mim. Sabe que não foi Deus que quis sair do meio do povo. Foi o povo que expulsou Deus quando o povo pediu um rei. Foi o povo que expulsou Deus por conta dos seus próprios pecados, de trazer para dentro do arraial coisas que eram impuras, tais como outros deuses. Foi o povo que expulsou Deus de dentro das suas terras, quando o povo começou a casar-se com outras pessoas do outro arraial e trouxeram ali um monte de paganismo para dentro do reino. Foi o povo que expulsou o Senhor. Nunca foi Deus que quis sair de perto. Tanto é que diversas vezes ele perdoa o povo, faz o Antigo Testamento, faz o Novo Testamento, numa nova aliança em Cristo. Por quê? Porque ele queria estar perto da sua amada esposa, que era a igreja, o seu povo peculiar. Vem a história de Oséias, né? E ele casa com uma prostituta que dormia com vários deuses. E a história de Oséias, mesmo sendo uma história grotesca, é uma história do que o povo estava fazendo com Deus, dormindo com vários outros deuses. E quando chegava no sábado, dizia que era crente, mas durante a semana não era crente em casa, não era crente com a esposa, não era crente com os filhos, não era crente no trabalho, era trapaceiro, era enrolão, era cheio de coisas, assistia um monte de coisa que Deus desaprova. Mas quando chega no sábado, ó Deus de Israel, vimos nós te adorar, vós, ó nação, rendei louvor. Poxa, sujeira, né? A Isaías capítulo 1, Deus fala, olha, já
eu já não aguento mais vocês. Desde a cabeça até a planta do pé, tem tudo podre, não tem coisa sã. Por quê? Porque o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não conhece o seu Deus. O boi era o animal doméstico daquela época. É tipo assim, o cachorro conhece o seu dono. Quando o dono chega, o cachorro começa a balançar o rabo, começa a brincar, porque conhece o dono. Agora, Israel não conhecia o seu próprio Deus. E depois vem o conserto que Deus faz em Isaías capítulo 6, porque ele falou, poxa, não tem mais ninguém para mandar aí. Quem irá por nós? Isaías levanta a mão, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por quê? Porque estava todo mundo longe do Senhor. Então, quando você estiver em angústia, com dificuldade, eu proponho hoje, através dessa pequena perícope de meu sermão, que você se esconda, se refugie, vá para Deus, busque-o enquanto você pode achar. Trabalhe na obra enquanto você tem energia para fazê-lo. Depois, os dias de doença, de canseira, de vida, virão a você e você já não vai ter mais a vitalidade. Esse irmão falando para mim, olha, pastor, já não tenho mais a força. Eu hoje já estou já no bico do corpo, mas eu não tenho mais a vitalidade para fazer o negócio. É um fato, irmãos, que chegará um dia e eu posso estar conversando com alguns que já não tem aquela energia toda. E eu já disse a você, você que já está mais velhinho, que já não consegue trabalhar na obra de Deus, eu vou dizer a você qual é o seu trabalho ainda na obra do Senhor. Você ainda tem muita seiva a dar. Qual é o seu trabalho? Ser o canelinha de fogo aqui do Gol Six. Ser o patrocinador, o financiador da obra do Senhor. Deus te deu tempo de vida para que você tivesse recurso financeiro, então patrocine o reino. Escolha uma obra que você acha que é justa. Seja você um patrocinador dessa obra do Senhor. Seja você uma pessoa que vai orar ali pelo ministério pastoral. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Mas seja você o canelinha de fogo, já que você não tem toda a vitalidade que você tinha alguns anos atrás. Seja você um irmão que está preparando o caminho para que o Senhor habite na igreja. Olha, Senhor, quebra aquela maldição que tem sobre a vida daquele jovem. Senhor, vai ao encontro daquele que está sofrendo ali, que eu já conheço a história dele. Senhor, aquele que é muito bocudo, Senhor, acalma o coração dele. Senhor, aquele que é muito errado, ou aquele que tem muitos pecados em sua vida, que o Senhor o ajude, o perdoe. Você vai agora fazendo, pelo menos é assim que eu oro, né? Você vai agora minando as forças do inimigo, como se fosse uma espécie de batalha. Eu, quando faço minhas orações, e eu lembro de vocês, irmãos, eu vou falando os nomes ali, e eu sei ali onde estão os pecados. Eu falo, Senhor, vai lá, como se fosse uma espécie de exército do anjo, e eu apontando, Senhor, lembra daquele caso, Senhor, olha ali o seu João ali, olha a dona Fernanda, veja aquele caso ali, olha, não está indo para os aventureiros, aqueles dois, os pais estão sendo nós cegos. Vai lá, Senhor, e ajude. Então, pelo menos eu oro assim, de forma estratégica, e eu vejo o reino, no caso, meu distrito, como o reino para que o Senhor vá. Como eu sou o capitão que estou à frente aqui como pastor, eu sei onde é o lugar cavernoso, onde é o lugar pedregoso, onde é o lugar que tem cilada, um irmão que é xaropão, o irmão que não sei o quê. Eu sei os caminhos, então vamos por outros e vai desfazendo as artimanhas do inimigo, vai passando o trator lá e desfazendo. Por quê, irmãos? Porque Deus é o meu refúgio no momento de angústia. Você pode mais do que se refugiar nas guloseimas, porque lembre-se que quando você come demais, você não está comendo aquela comida. Quando você come muito doce, muitas essas coisas, ou você come demais, você não come a comida, você está comendo as suas emoções. É porque às vezes você é ansioso demais e desconta na alimentação. Às vezes você é ansioso demais e desconta na raiva, no trabalho. Ah, o cara, ele trabalha muito. Eu já vi muito pastor, ele trabalha. Ele trabalha muito. Vou te dizer, é BO dentro de casa, é BO na família, que ele se sente mais confortável, às vezes, no trabalho do que na sua própria vida pessoal. Tem gente que dorme demais. Ah, o cara vive dormindo, vive dormindo. Sabe por que ele dorme demais? Porque a vida acordada dele é uma desgraça. Então, quando você começar a avaliar isso daí, penso eu que você deveria se esconder em Deus, como o bom abrigo, se esconder no Senhor como um grande refúgio e uma fortaleza para ti. Se está angustiado, se tem dificuldade, se precisa de coisas modificar, e se você reconhece alguns dos pecados em sua vida, vá até o Senhor e se esconda nele. Por quê? Porque ele é bom o suficiente para te ajudar. Bem, essa é a primeira parte. Durante a semana que vem eu vou estar falando a vocês o resto do sermão, sendo Deus não só refúgio, mas aí o texto bíblico diz que Deus também, ele é uma fortaleza.
e também o texto bíblico diz que ele é um socorro bem presente na angústia. Como é que eu faço para ter esse socorro quando eu estou angustiado? Como é que eu faço não só para ter uma fortaleza? Porque fortaleza dá essa ideia de blindagem, de alguém forte. Pô, seu irmão é uma fortaleza. Como é que você faz para você ser uma fortaleza para quando o inimigo vier, o inimigo começa a ter medo de você? Porque não dá para transpor uma fortaleza. Bem, eu vou propor no meu próximo sermão ajudar você a ser um irmão blindado, a ser um irmão fortaleza, um irmão coluna, um irmão baluarte, um irmão forte. Como é que eu faço isso? Nesse próximo sermão, eu estarei abordando esse tema a você. Como é que eu faço, pastor, para ter Deus como esse socorro bem presente? Quando eu tiver dificuldade, eu preciso acessá-lo. Bem, nesse próximo sermão, eu estarei abordando esse tema com você. Por isso, permaneça com a porção de bênção que você recebeu hoje, sabendo que você precisa se esconder em Deus, porque Ele está pronto para ser achado. Que Deus ajude você e que o Espírito Santo esteja a guiá-lo sempre. Vamos orar?